Do you wanna go? Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei. Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Eu não sei se alguém faz isso, mas o meu jeito de depilar a cu é da seguinte forma. Eu boto um espelho no chão. Eu fico de coca em cima do espelho com as pernas abertas. Passa água com sabonete no cu. E depois passando pressure barba e vendo se tá limpo. Eu não indico que você faça isso toda a vida não, porque é gasturento. Fica parecendo que a sua bunda tá cheia de formiga. Fica cortando, fica encerando assim as duas bandinhas. Faz isso uma vez no mês. Olha só essa entrevista que Lula deu no dia 12 de janeiro, pessoal, olha só. Quero dizer para vocês que eu ainda não conversei com as pessoas a respeito disso. Eu estou esperando a poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio, do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade. A CNN teve acesso às imagens inéditas do dia do atentado aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. Pois é, nas imagens mostra até o ministro do GSI de Lula aí, né, com uma relação bem amigável até com os golpistas. Só que é bom a gente lembrar aqui também que essa equipe do GSI que ainda estava atuando nessas imagens, ainda são a equipe montada por General Heleno. Aí fica difícil para sustentar aquela tese de infiltrados, né? Digamos que fossem infiltrados mesmo. Os agentes do GSI, que eram majoritariamente bolsonaristas, não iriam proteger os infiltrados, não é mesmo? Pois é. Aí fica difícil até para dizer que esses manifestantes que aparecem aí, com os agentes dando água para eles, fica difícil dizer que esses manifestantes são infiltrados, né? Na verdade, são bolsonaristas, assim como os agentes do GSI também. É certo que o ministro do Lula estava lá, só que a equipe inteira era a equipe do Heleno. E tudo isso tem que ser investigado direitinho. O GSI disse que essa atuação aí que aparece nas imagens foi depois do quebra-quebra e que eles estavam conduzindo os manifestantes para outra área, onde foi efetuada a prisão dos mesmos. Morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio. É a cultura deles. Corpo. Corpo? Bota no o corpo. Mas não é para comer, não. É para comer.
cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Então você tem 1 minuto para falar, mas é pouco. Então, repare só, o Moro, ele usa uma tática de destruir na opinião pública quem ele vai condenar. Ele fez isso com o Lula. Ele plantou notícias na opinião pública, nos jornais, anos da Lava Jato, 2 ou 3 anos, para condenar o Lula num processo que eu, que sou criminalista e li, que não tem provas. É um processo que tem evidências, mas não tem provas. É um processo que, no sério, o Lula teria que ser absolvido. E ele começou agora a fazer isso com o presidente Bolsonaro. Toda semana ele planta na mídia uma notícia que leva à dúvida a reputação do presidente como um criminoso administrativo que quis intervir na Polícia Federal. Toda semana ele vai, põe uma sementinha e rega de ódio. Para quê? Para destruir o Bolsonaro, abrir a pista para ele disputar a eleição presidencial. Ele destruiu o Lula, impediu do Lula ser candidato e está tentando a mesma manobra, o mesmo jogo que ele fez no passado, em cima do Lula, que levou o Lula à condenação, ele está tentando fazer de forma suez, de forma canalha, de forma irresponsável, dolosa, maliciosa, com o presidente Bolsonaro, um homem que confiou nele. E ele se colocou dentro do governo 1 ano e meio para poder ter argumentos para destruir o governo Bolsonaro. E todo mundo sabe, o Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. Porque se fizesse isso, estava na boca do povo, condenado já pela imprensa e opinião pública. Era só isso. O meu futuro enxerga que vai tentar ocupar o espaço de centro, centro-direita, direita e centro-esquerda, o Moro. Ele destruiu completamente o Lula, que é hoje uma figura de um condenado aí a 20 ou 25 anos de reclusão, nesse processo do triplex, que não tem prova. Eu li o processo, eu não gosto do Lula. Então eu posso falar com autoridade de quem não gosta dele. Não tem prova. O Moro foi plantando na opinião pública o rancor ao Lula. Foi plantando. Quando ele deu a sentença, o Lula já estava condenado. E eu estou vendo ele repetir aquela mesma estratégia de minar, de sangrar. É aquele palhaço de tourada que põe as bandeirilhas no lombo do touro. O toureiro passa o pano vermelho, aí vem o palhacinho, põe 2 bandeirilhas. O toureiro passa o pano vermelho, vem o palhacinho, bota a bandeirilha para sangrar, enfraquecer o touro, para depois aparecer o touro Moro com a espada e sacrificar no meio da arena o seu adversário. Ele fez isso, ele matou, usando os palhacinhos para sangrar o Lula por anos, depois ele matou numa sentença fraca, porque não tem provas contra o Lula naquele processo, é zero, é uma condenação de opinião pública, e ele está tentando fazer igualzinho. É o mesmo processo que eu enxergo como advogado criminalista, como um político de 40 anos de vida pública, ele está espetando as bandeirilhas nas costas do presidente para enfraquecê-lo e depois tentar matá-lo. É o grande toureiro Moro, Para mim, é um homem sem caráter. Não dá para confiar nele. Falar inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastel. Os OVNIs já chegaram em Porto Alegre, eles vão trocar o Bolsonaro e o Lula de corpo. Então, a partir de 1º de janeiro, quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, mas no corpo do Lula. Calma, patriotas. De acordo com o decreto, hoje tem superpoderes na República, tá bom? Ele está despachando do Palácio da Alvorada, tá ok? Repito, o general Heleno está despachando do Palácio da Alvorada, tá? Está previsto para essa semana já começar a desencadear as ações. Então, não é para desanimar, não é para desguarnecer a porta dos quartéis. Para quem achou que ficou mais de 60 dias na porta dos quartéis e que não deu resultado, está enganado. Infelizmente eu tenho que dizer isso daí. E peço a vocês, voltem para a porta dos quartéis, tá? O modelo do que está sendo feito, ele é gradativo.
Muitos queriam que ontem chegassem lá naquela cerimônia e prendessem todo mundo. Que repercussão grandiosa que daria em favor daqueles malditos lá, né? Então a coisa está acontecendo, o centro está fechando. Não teve nenhum militar de alta patente lá ontem acompanhando aquela posse. Ali foi um proforme, tá? O mínimo necessário para que aquilo acontecesse. E a gente precisava que aquilo acontecesse, tá bom? Então, o cenário já está todo armado, todo o conjunto probatório está na mesa. Agora são as ações que serão desencadeadas. Precisamos que vocês partam para dentro dos grupos, chamando as pessoas para voltar para a porta do quartel, encher as portas dos quartéis. Sei que é difícil, sei que o povo está cansado, mas nós temos que fazer isso, pessoal. Um bom dia, um forte abraço a todos. Brasil! Selva! Vamos lançar aqui o fantástico mundo de Bolsonaro. Se liga no que tá passando aí no Zap Zap bolsonarista. Chega a ser trágico. Não só cômico, mas trágico também. Acompanhe o vídeo. Chegando ao fim. A encenação de ontem já está chegando ao fim. A gente viu vários atos ali totalmente inconsistentes com a realidade, né? Era faixa que não foi passada, os generais que não bateram continência, aqueles políticos eleitos que ninguém foi lá para dar um aperto de mão no Molusco. O que estava lá era só político antigo, não foi? Então, não teve o juramento na Constituição. Quem abriu a solenidade foi o Pacheco. Não subiu a rampa, não subiu, nem vai subir. Não dormiu no Palácio do Planalto. Não tem gabinete, não tem nada. Mas sabe por quê? Porque o nosso presidente é um gênio, um cara fantástico. E a gente falou, ele deixou tudo pavimentado. Hoje, quem é o presidente do Brasil? General Heleno, por 6 meses. Isso, o chefe do GSI, o general Heleno. E os ministros que foram exonerados já estão em outras pastas, em outros cargos, porque tem que ser exonerado. Agora sim, a verdade está começando a aparecer. O sigilo foi fundamental para que pudesse fazer todas as coisas na surdina. E aí a esquerda entrou feio. Tá? Eles não sabem o que fazer mais. O GSI está tomando conta do Brasil. O general Heleno é o novo presidente desse país. A esfera é militar. E pelo fato de ser militar, eles têm que entregar o código-fonte. O TSE vai consultar o STF, vai falar, e agora, o que a gente vai fazer? Entrega, vai preso. Não entrega, diz que deu um problema, realmente, vamos cancelar as urnas. Não tem governo Lula. Está tudo muito planejado, muito documentado. O brasileiro pode voltar a sorrir. O presidente não deixou ninguém na mão. As Forças Armadas não tem melancia. E não precisou usar o 142. Foi tudo feito dentro da Constituição, de uma maneira muito bem elaborada, e o checkmate foi dado. Com todo respeito a eles, mas meia dúzia de gatos pingados, não é? Meia dúzia de gatos pingados, perfeito, que dá para contar, as imagens não mentem, né? Como dizem alguns, pouca gente no aeroporto e menos ainda em frente à sede do PL. O TSE condena Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro por divulgação de fake news, notícias falsas contra Lula nas eleições de 2022. Quem traz mais detalhes ao vivo é a repórter Gabriela Veras, direto de Brasília. Gabriela, boa tarde. Oi, Diego. Ótima tarde para você. Boa tarde a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso. Isso ficou definido na sessão do Tribunal Superior Eleitoral de hoje, né? De que essas 4 pessoas citadas, né? Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Flávio e Carlos e Eduardo, na realidade. Eduardo e Flávio Bolsonaro deveriam pagar exatamente por disseminar fake news
na época da campanha eleitoral. Vamos retomar um pouquinho esse caso. Na época, Nicolas Ferreira, parlamentar, gravou um vídeo falando que Lula era responsável pelo aumento dos crimes de uma forma geral no país, pelas crianças usarem drogas, inclusive. Ele disse que o agora presidente era favorável a isso, e que por conta dessa posição de liberação das drogas, as crianças poderiam passar de fato a serem usuárias de drogas. E além disso, ele também falou associou na realidade a criminalidade, de uma forma geral. Na época, o grupo ali do presidente Lula, entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para tirar do ar esse vídeo, que foi compartilhado pela Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro também. Eles conseguiram exatamente isso que solicitaram. Esse vídeo foi retirado do ar, só que o responsável pela ação na Corte Eleitoral não julgou a questão em si. Por isso, a coligação do Lula entrou novamente com um recurso para que isso fosse analisado. E foi exatamente o que aconteceu hoje no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral na Corte Eleitoral. Então, eles chegaram aí, portanto, a um consenso, de que uma multa deveria ser estabelecida a Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Eduardo e Flávio Bolsonaro por disseminarem aí as fake news. Eles podem recorrer, dessa decisão. O fato é que o valor dessa multa ainda não ficou decidido, mas fato é que é uma repercussão com relação aos vários casos que a gente acompanhou e até reportou no ano passado com relação a essa publicação de fake news. Vale lembrar, o Nicolas Ferreira foi o responsável por gravar esse vídeo e compartilhá-lo, Carla Zambelli, Eduardo e Flávio Bolsonaro, eles compartilharam esse vídeo produzido, feito por Nicolas Ferreira em suas redes sociais. Então tem essa decisão aí, portanto, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicando uma multa com relação a essa fake news que foi espalhada aí no ano passado, no período eleitoral. Diego. Obrigado, Gabriela Veras, pelas informações. É claro, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos aí desse caso. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-major da Polícia Militar Cláudio Mendes dos Santos, apontado como responsável por ensinar táticas de guerrilha a radicais bolsonaristas que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Ele é acusado de incitar atos antidemocráticos e administrar cursos para financiar atos golpistas. A prisão, sem prazo para acabar, ocorreu dentro da 9ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga a destruição das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Ao todo, 294 pessoas que foram presas depois dos ataques continuam na cadeia. A maior parte vai responder por crimes como dano qualificado, abolição violenta do Estado de Direito e também golpe de Estado. Acabou virando um discurso da oposição. Além da questão que o professor Vila trouxe, que é importante, todos esses móveis têm aquela identificação de metal que você consegue localizá-los por uma numeração, e nos arquivos da Presidência da República, no repositório, você não tem esses móveis não estão lá. E não houve uma identificação de entrada e saída deles, o que torna grave a situação. O Palácio da Alvorada é um imóvel tombado do país, ou seja, é um museu a céu aberto. Quando se faz uma modificação no Palácio da Alvorada, é preciso que você tenha uma autorização do IPHAN. Quando Michel Temer foi ao Palácio da Alvorada e ficou por pouquíssimo tempo, depois alegou que havia fantasmas por lá e voltou para o Palácio do Jaburu, foi colocada uma rede, uma tela no primeiro andar do palácio, na área residencial, para que Michelzinho, seu filho mais novo, não tivesse o perigo de cair da janela. E o IPHAN foi contra, disse que aquilo estava modificando a configuração do Palácio da Alvorada. A partir do momento que a ex-primeira-dama reconhece que modificou móveis do Palácio da Alvorada, trocando de lugar e levando móveis dela, é necessário saber se o governo passado acabou não descumprindo com uma norma do IPHAN, se houve autorização do IPHAN ou não,
porque eles não podem modificar o design interno do Palácio da Alvorada. É de toda a população brasileira. Antes, nós tínhamos visitas ao Palácio da Alvorada todas as quartas-feiras, em que a população poderia ver como estava a disposição dos móveis históricos, etc. Depois foi interrompido durante a gestão de Jair Bolsonaro, e aí resta saber se realmente houve autorização e não. Aí a CPI é para investigar se realmente o governo passado trouxe problemas em relação a isso ou não. O TSE acabou de decidir por unanimidade que o agora deputado federal Nicolas Ferreira foi eleito vereador de Belo Horizonte com base em uma fraude nas eleições de 2020. Ele e o seu partido PRTB lançaram várias candidaturas laranjas de mulheres para poder burlar as regras das eleições e sumir com parte do fundo partidário. E se o agora deputado tivesse continuado como vereador, ele estaria agora cassado, igualzinho aconteceu com o seu suplente que acabou assumindo na Câmara Municipal. E como que esse esquema do Nicolas funcionava, né? Porque todo mundo sabe que esse pessoal só tem voto por conta de esquema. Então vamos lá, todo partido durante as eleições tem que lançar um mínimo de candidaturas femininas. E o Nicolas e o seu partido espertamente pensaram, ok, vamos lançar ali o mínimo de candidaturas femininas, mas não vamos dar para elas 1 centavo para poder fazer campanha. Essas candidaturas femininas não tinham dinheiro para poder comprar santinho, carro de som, nem contratar pessoas para poder ficar na rua dando o santinho. E a parte que mais impressiona mesmo é que teve candidatura dessas mulheres que teve um total de zero votos. Então fica descarado para a justiça de que foram candidaturas laranjas. E como eu já falei, o maior beneficiado disso tá lá, Nicolas Ferreira. O próximo dia 1º de janeiro abrirá mais um capítulo na história de nossa República. Um novo governo tomará posse nos termos do artigo 78 da Constituição de 1988, estabelecerá o compromisso de, abre aspas, manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fecha aspas. Não podemos e nem devemos ignorar o óbvio e imaginar que todos, da noite para o dia, vão convergir. Mas é imprescindível que essa divergência seja mantida no campo das ideias e do respeito às instituições e à Constituição. Não há espaço para ameaças, violência ou para que se coloque sob suspeita a realização da transição de governo, que seguramente acontecerá no próximo domingo. É por isso que a Jovem Pan, há décadas, abre espaço para o mais amplo debate em seus jornais e programas. Porque entendemos que as cores que compõem a nossa democracia vão muito além do verde, do amarelo e do vermelho. Porque acreditamos que as ideias vão se somar e nos permitir construir, inclusive por meio da divergência, um país melhor e uma democracia ainda mais forte. Neste momento de narrativas que se chocam, é preciso reforçar o óbvio e dizer que a Jovem Pan não faz coro e não endossa qualquer lampejo golpista, ato de violência ou uso retórico irresponsável de instrumentos constitucionais
como o artigo 142 da Constituição. A Jovem Pan nunca vai apoiar qualquer manifestação que caminhe na direção do enfraquecimento ou da destruição de nossas instituições. Somos defensores do direito de discordar e vamos exercer o papel de críticos, sempre que necessário. A Rede Globo apurou que a mulher suspeita de pichar a Estátua da Justiça, Débora Santos, foi presa em Paulínia, em São Paulo. A PF também prendeu Nelson Ribeiro Fonseca, que furtou a bola autografada pelo Neymar, que estava em exposição na Câmara dos Deputados. A bola já foi devolvida. O mecânico Fábio Alexandre de Oliveira, que aparece neste vídeo sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes no STF, foi preso em Penápolis, interior de São Paulo. Na mesma cidade, foi preso o ex-servidor municipal Erlon Paliota Ferriti. Também no interior do estado, em São José do Rio Preto, a PF prendeu a empresária Kátia Gracelli. Na Bahia, o alvo é o ex-vereador de Feira de Santana e PM da reserva Josafá Ramos, que teria participado dos ataques em Brasília. No Paraná, a PF prendeu o guarda municipal Joelson Sebastião Freitas, em Foz do Iguaçu. Em Goiás, os mandados foram cumpridos contra um policial militar e um capitão da Marinha, que teriam participado dos atos de vandalismo. A polícia cumpriu ainda 46 mandados de busca e apreensão em 9 estados e no Distrito Federal. Olha, o rascunho do golpe foi encontrado. Não há mais nada a se dizer, não há mais nada a se procurar, não precisa de mais nenhuma evidência. A Polícia Federal encontrou nas buscas que fez na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, uma minuta de decreto para anular o resultado das eleições que elegeram Lula presidente. A notícia está em todos os portais de notícias do país e é estarrecedora. Ela é estarrecedora. Lá da Flórida, onde com prisão decretada ainda permanece sem voltar para o Brasil, o criminoso e golpista Anderson Torres afirmou nas redes sociais, ele precisa se entregar. Até agora ele não se entregou. Bandido criminoso. Ele disse que, na verdade, era um documento que seria triturado. Como é possível um assinte, uma afronta, uma ação tão abjeta dessa, ou uma argumentação tão abjeta, tão ridícula, uma ofensa à inteligência de todos os brasileiros? O ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça, ou então ministro da Justiça de Bolsonaro, tinha em sua casa uma minuta de decreto para anular o resultado das eleições. Isso é golpe. Bolsonaro precisa desembarcar no Brasil algemado, preso. Estava sendo urdido um golpe de Estado com a anuência do ministro da Justiça de Bolsonaro e, é claro, do presidente da República. Anderson Torres precisa se entregar à polícia, ele precisa ser preso, a prisão já foi decretada, e Bolsonaro, em seu retorno ao Brasil, precisa desembarcar algemado, preso. Golpistas! Golpistas! Não passará. Prender nós! Essa porra! Vai parar! Vai, caralho! Tá doido? Tá doido? Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Que porra nenhuma, caralho! Foi deles, porra! Segura aqui, segura o caralho! Segura o caralho, porra! Tá todo mundo preso! Tá todo mundo preso! Eles estão presos, porra! Eu sou preso! Eu tô descendo! Não, eu tô preso! São todos presos! Todos presos, beleza? Ninguém vai descer não, coronel! Coronel, esse é nosso! Coronel, esse é nosso! Vai prender, cala a boca aí! Vai parar! Coronel, esse é nosso! Esse filho machucou vários policiais! Esse é nosso! Comandou! Comando, esse aqui, ó, do exército! Bora, vai pra lá! Bora!
Vai pra lá. Vai lá. Deita. E a Justiça do Distrito Federal decretou a prisão preventiva de um bolsonarista, gerente de um posto de gasolina, que preparou uma bomba instalada num caminhão de combustível e planejou um atentado terrorista nos arredores do aeroporto de Brasília. Ele foi preso ontem em flagrante e confessou que tinha a intenção de criar o caos no país. 24 de dezembro, 8 horas da manhã. A polícia militar foi acionada depois que um motorista de um caminhão-tanque percebeu um objeto estranho na carroceria do próprio veículo, estacionado nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. A área, então, foi interditada. Horas depois, o material foi identificado como explosivo e detonado pelos policiais. À noite, a Polícia Civil prendeu o suspeito. George Washington de Oliveira Souza, 54 anos, é gerente de um posto de gasolina em Xinguara, no Pará. Estava acampado em Brasília, em frente ao quartel-general do Exército, que reúne bolsonaristas radicais com intenções golpistas. A TV Globo teve acesso ao depoimento dele à polícia, feito na madrugada de hoje. Nele, George disse que é bolsonarista e que a tentativa de explosão teve motivação política. Ele confessou ter montado o artefato explosivo. Para causar o caos, né? E o objetivo dele era chamar a atenção justamente para o movimento que eles estão empenhados, né? No depoimento, George contou ainda que obteve o registro de CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, no ano passado. E aí começou a adquirir armas. Disse que gastou cerca de R$160 mil na compra de pistolas, revólveres, fuzis, carabinas e munições. E que o que o motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil. George admitiu que depois do resultado das eleições, veio de carro do Pará para Brasília. E que trouxe 2 escopetas calibre 12, 2 revólveres, 3 pistolas, um fuzil, mais de 1.000 munições de diversos calibres e 5 bananas de dinamite. E que a ideia dele era repassar parte das armas e munições a outros CACs que estavam acampados no QG do Exército. Também no depoimento, o bolsonarista citou a ação de vândalos, que no dia 12 tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Ninguém foi preso. Ele disse que conversou com os PMs e os bombeiros responsáveis por conter os manifestantes, que disseram a ele que não iriam coibir a destruição e o vandalismo, desde que os envolvidos não agredissem os policiais. Segundo ele, ali ficou claro que a PM e o bombeiro estavam do lado do presidente.